Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para dar sequência, então, à nossa matéria, ao nosso conteúdo de direito penal. Estamos falando dos princípios do direito penal, os princípios básicos e estamos nos princípios doutrinários, já na reta final do tema. Estamos chegando na parte final do tema dos princípios. E agora nós temos, meus amigos, o penúltimo princípio. Vamos colocar aí, escrevam no caderno de vocês, princípio do ne bis in idem. O que será este princípio? Princípio do ne bis in idem. Vamos primeiro aparar as nossas arestas. Vamos primeiro organizar o nosso pensamento. Bom, assim como muitos princípios que a gente já viu, nós já vimos muitos princípios, aqui não é diferente. Esse princípio, ele repousa, ele resguarda, meus amigos, a dignidade da pessoa humana, certo? Ele repousa nisso. Nossa Constituição prevê isso, mas nós temos ainda uma legislação que extrapola o Brasil e que trata do ne bis in idem, e que o Brasil é signatário. É o decreto 678 de 92. O decreto 678 de 92 é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que em alguns casos, em algumas situações, também é chamado de Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tanto faz, certo? Bom, aí, amigos, o que a gente vai fazer agora? Vai botar a famosa frase, né? A frase que determina o que é o ne bis in idem. Esse princípio proíbe dupla punição pelo mesmo fato. Está ali. Proíbe dupla punição pelo mesmo fato. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se uma pessoa já foi investigada, houve o oferecimento da denúncia por parte do MP contra ela, ela transcorreu o devido processo legal, ela foi condenada, essa condenação transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, e essa pessoa então foi punida pela prática delituosa, ela não pode depois ser punida de novo pelo mesmo motivo. Por isso que ela não pode novamente ser indiciada, ela não pode novamente ser processada, ela não pode novamente ser condenada, porque se ela não pode novamente ser punida, não tem sentido o Estado mover a sua máquina para algo que não pode acontecer. Então isso está no Pacto de São José da Costa Rica, essa característica que ali está, essa característica que os senhores estão vendo. Certo? Não é possível. E aí, claro,
Nós temos um exemplo disso na nossa jurisprudência. Nós temos como uma situação clara do que está aqui uma súmula, que é a súmula 241 do STJ. Súmula 241 STJ. E aí eu convido vocês a acompanharem aqui comigo o que diz essa súmula. Deixa eu localizar ela aqui, né? Bem de boa. Tá aqui. Súmula 241. Olhem bem, pessoal, o que ela está falando. Vejam o que essa súmula diz para nós. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Perceberam? Primeira coisa, o que é reincidente? Quem é o sujeito reincidente? O reincidente, pessoal, é aquele indivíduo que comete um crime. Esse crime transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dele. E num intervalo de 5 anos, no máximo, ele vem a cometer outro crime qualquer. O juiz, quando for proferir a sentença condenatória, vai perceber que no espaço de 5 anos ele já teve pelo menos uma condenação transitada em julgado. Então isso é uma reincidência, certo? Bom, o que o Código Penal fala sobre a reincidência? Vamos ter que ir ao Código Penal agora, para que vocês entendam bem o que eu estou falando. E aí, pessoal, aqui nós vamos lá no artigo 61. Passei bastante aqui, mas vamos no 61. Tá aqui. Vejam, o 61, ele trata das chamadas circunstâncias agravantes. Aqui está. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, ou seja, são situações que vão fazer com que a pena se eleve, se distancie do mínimo. E o primeiro caso qual é? A reincidência. Então, quando o juiz for condenar o sujeito e perceber que ele já tem uma sentença condenatória transitada em julgado, ele agrava a pena. Certo? Tá aqui. Isso é a reincidência. Agora, a gente volta para a súmula. A súmula diz que a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Circunstância agravante a gente já viu o que é. Agora, o que é a circunstância judicial? As circunstâncias judiciais são aquelas que eu falei para vocês em outra aula, que o juiz usa para fixar a pena base. Lá do artigo 59 do Código Penal. Vamos nele. Artigo 59. Está aqui. Olha o que o 59 diz. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes,
a conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima, estabelecerá, enfim, vem as penas. Isso, amigos, é a primeira fase, em que o juiz vai estabelecer a pena base entre o mínimo e o máximo. O que a súmula está falando? A súmula está dizendo que a reincidência não pode aumentar a pena, não pode ser utilizada pelo juiz nas duas fases. Porque isso seria bis in idem, seria piorar a pena do sujeito duas vezes pelo mesmo fato, e é lógico. Quer ver um exemplo? Vocês hão de concordar comigo que o reincidente, ele tem maus antecedentes. Afinal de contas, ele já tem uma sentença condenatória transitada em julgado num espaço de 5 anos. Então ele tem maus antecedentes. Aí a gente vem para o 59 e está aqui, ó, os antecedentes. Perceberam? Então, façam o seguinte exercício comigo. O que o legislador não quer que aconteça? Ele não quer que aconteça isso aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, um crime que tem a pena de 2 a 8 anos. Certo? O juiz condenou o sujeito, proferiu sentença condenatória. O juiz tem que aplicar a pena. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Vai aplicar a pena base, o artigo 59. Ele olha o 59 e percebe que esse indivíduo tem antecedentes, porque ele já tem uma sentença condenatória transitada em julgado em 5 anos. Então, o que ele faz? Em virtude desse antecedente, ele aumenta a pena base para 2 anos e 6 meses. A segunda fase é onde ele vai analisar as agravantes e atenuantes. Aí ele percebe que esse sujeito é reincidente. E lá no 61, o que a gente viu? A gente viu que a reincidência é um caso de agravante. Então o juiz, na segunda fase, aplica a agravante da reincidência e estabelece a pena de 3 anos de reclusão. Isso pode? A resposta é: não. Não pode, por quê? Porque fere o Pacto de São José da Costa Rica. Fere, certo, o princípio do no bis in idem. Por quê? Porque aqui a pena foi piorada, houve dupla punição pelo mesmo fato. Aquela condenação em 5 anos que transitou em julgado serviu para aumentar na primeira fase pelos maus antecedentes e para aumentar na segunda fase pela reincidência. Não pode. Nesse caso, que houve uma sentença condenatória transitada em julgado num espaço de 5 anos, o que o juiz tem que fazer? O juiz não pode mexer na primeira fase. Ele tem que manter a primeira fase do jeito que está. Ele não vai tocar nos antecedentes. Por quê? Porque ele vai mexer na segunda fase. Aqui. E aí provavelmente não serão 3 anos aqui, serão 2 anos e meio. Certo? Agora sim a gente teria a situação correta. Porque no outro caso, ser reincidente aumentaria aqui, sem reincidente aumentaria aqui. Isso que está sendo proibido. Então o 241 do STJ deixa bem claro que os nossos tribunais não são condizentes, certo? Não coadunam com o bis in idem. Não pode. Bom, dito isso, a gente segue e a gente agora está diante de uma situação que nós precisamos resolver, que é justamente o instituto que eu falei agora para vocês, que é o Instituto Puro da Reincidência.
Como assim o caso da reincidência, pessoal? Será que a reincidência fere o princípio do ne bis in idem? Por quê? Porque, olha só, vamos supor que o sujeito cometa um crime, tá? E ele foi condenado a uma pena de 5 anos. Essa sentença transitou em julgado. Tempos depois, ele comete outro crime. É condenado. O juiz vai proferir a sentença, certo? Vai proferir a sentença, condena e percebe que esse sujeito é reincidente. E o que ele faz, que a gente já viu, quando é reincidente, aplica uma agravante. Essa agravante não vai piorar a pena? Vai. E o motivo não é o crime cometido anteriormente? É. E esse crime anteriormente já não foi penalizado? Foi. Então esse sujeito está sendo penalizado de novo por aquele crime anterior? Como se discutiu isso? A doutrina, ela bateu muito cabeça em razão disso. Cara, como é que fica a reincidência? Porque a reincidência é exatamente punir com mais rigor por aquele sujeito que cometeu um crime anteriormente. Ou seja, mais uma vez ele está sendo penalizado por um crime do passado. Então se discutiu, até que chegou o momento da intervenção. Quem é que teve que intervir? Aqui está o Supremo Tribunal Federal. E o que o STF disse? O STF está dizendo que, na verdade, amigos, a reincidência, ela não ofende o princípio no ne bis in idem. Se perguntarem em prova, cuidem, não há aqui a ofensa ao princípio do ne bis in idem. Por quê? Porque quando o juiz está punindo o sujeito, condenando pelo novo crime e aplicando a agravante, ele não está, na verdade, punindo o sujeito pelo mesmo fato, mas simplesmente está aplicando uma pena mais severa a respeito da reprovação daquela conduta. Ou seja, tu está tendo uma dose elevada de pena porque tu devia ter se emendado, ter sido corrigido, se ressocializado e não o fez. Poderia ter feito e não o fez. Ou seja, a base é no fato, não é em ser reincidente. Percebem? Por esse motivo, já caiu em prova, então saibam de novo. O princípio, do ne bis in idem não é mitigado pela reincidência, certo? Sendo aqui também. Agora eu gostaria que vocês puxassem pela memória. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, eu não sei se vocês lembram, tá? Se vocês se lembram, Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Isso traz alguma coisa à memória de vocês? Ocorreu, uma tragédia, o famoso
Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas, o que aconteceu aqui, né? Houve provavelmente aqui um dólar eventual, uma imprudência, e todos morreram, né? Todos os ocupantes morreram. Esse caso foi emblemático porque se discutia se os responsáveis poderiam responder em instâncias distintas, em instâncias diferentes. E se pudessem, se isso feriria o princípio do ne bis in idem. Por quê? Porque essas pessoas, amigos, têm envolvimento com a questão militar, mas também com o direito penal comum. Então a pergunta que se fazia é: se esses sujeitos fossem condenados pela justiça militar, eles poderiam ser também condenados pela justiça comum? Ou uma não permitiria a outra? Aí teve que entrar em ação o STJ. O STJ teve que entrar em ação. E o STJ diz que a responsabilidade nas duas esferas é legítima. Por quê? Vamos botar aqui, legítima. Porque as imputações são distintas. São diversas. O bem jurídico, certo? Na questão do direito penal comum é um, no direito penal militar é outro, e inclusive são justiças que não podem ser julgadas em conjunto. Tanto que nós temos uma súmula, que é a súmula 90, do STJ. Súmula 90 do STJ. Vamos ver o que ela diz. Acompanhem comigo. Vamos botar aqui. Súmula 90, vamos ver se a gente chega nela. Olhem aqui. Súmula 90. Deixa muito bem claro, né? Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Então aqui, amigos, para o STJ não fere o princípio do ne bis in idem, o caso, certo, do Boeing 737 da Gol. Vencido isso, vamos para mais um detalhe desse princípio. Prestem atenção agora nesse caso. Prestem atenção. Vamos supor que o indivíduo teve a condenação A e a condenação B.
As duas transitaram em julgado, definitivas, certo? Aqui nós temos, amigos, o mesmo fato. Houve condenação dupla pelo mesmo fato. Na primeira condenação, o que nós temos? Nós temos aqui pena mais grave. Na condenação B, pena menos grave. Outro detalhe. Na condenação A, o juiz era absolutamente incompetente. Cuidado para quem não é do direito e diz assim, pô, tá ofendendo o juiz, chamando ele de incompetente, que não sabe cumprir o seu papel. Não é isso. Absolutamente incompetente quer dizer que não poderia ele julgar esse caso. Ele não tinha competência para tanto, mas julgou. E aqui, claro, na pena menos grave, nós temos um juiz competente. E agora? Nós temos aqui um bis in idem. Temos um bis in idem, isso não pode ficar assim. Mas dizer isso não basta. Nós precisamos saber aqui, pessoal, qual das sentenças vai prevalecer. E nós temos um problema, porque nós temos a coisa julgada aqui. As duas já transitaram em julgado. Então aqui, o que a jurisprudência fez? Nós tivemos que fazer a chamada relativização da coisa julgada, e aí vai ser a favor do réu. Não pode se manter as duas porque seria bis in idem, então vai prevalecer para ele essa aqui, a condenação A, porque a pena, certo? Opa, desculpe. Vai prevalecer para ele a condenação B, porque a pena é menos grave. Tá aqui, certo? Essa primeira é desconsiderada. Mais importante, porque não pode se manter as duas exatamente por causa do bis in idem. E agora, por fim, amigos, imaginem o seguinte, tá? Imaginem que o sujeito, ele pratica um estelionato na Caixa Econômica Federal, certo? Bom, o que acontece? A vítima, que posteriormente teve o dinheiro ressarcido, fez um BO. Então nós tivemos um processo na área estadual. Só que crime contra a Caixa Econômica, por ser uma empresa pública, tem que ser julgado na esfera federal. E a Polícia Federal também investigou. Suponhamos que terminou o processo da Justiça Federal primeiro e a ação foi arquivada. A pergunta é, nesse caso, pode ter o processo na Justiça Estadual? A resposta é não. Porque as duas são justiças comuns. Se uma apreciou o caso, a outra não pode apreciar. Certo? É isso que tem que cuidar. O fato é o mesmo. Mesmo que se descubra depois algo ali dentro, não é possível voltar atrás e fazer com que a pena ocorra de novo. O mesmo motivo se ele tivesse sido condenado aqui. Não seria possível, igual, iniciar um processo na Justiça Estadual pelo mesmo fato. Não há essa possibilidade. Então, cuidem, amigos,
dois processos pelo mesmo fato em justiças comuns, como estadual e federal, não podem prevalecer. Certo? Cuidem isso, se houver os dois processos, fere o princípio do ne bis in idem. Ok? E assim, nós fechamos também esse penúltimo princípio, faltando apenas um princípio, que é o princípio da bagatela, né? O princípio da insignificância. Mas isso é assunto para a próxima aula. Agora é dar uma descansada, tomar um cafezinho e depois clicar no próximo vídeo. Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.